estudar sobre Jó. Agora nós vamos expor o livro todo. E estamos entrando então nos livros poéticos. Nós fechamos o Pentateuco, os históricos, e agora entraremos nos livros poéticos, que começa com o livro de Jó. Então vamos ler Jó capítulo 1. Quem encontrou diz? Quem ouviu de manhã vai ouvir de novo, hein? Então vocês... Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com a ele a sua casa e tudo que ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele não blasfema contra ti e contra a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. O título então do livro de Jó é A Bênção através do Sofrimento. O livro de Jó não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. Tanto que Ezequiel, Tiago, vai citar Jó em seus livros. O livro de Jó é um livro profundo por muitas razões. Uma vez que ele foi um homem real, com experiências reais. Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber sobre a vida e os problemas do mundo real. Parece ser mentira uma história dessa aqui. E este livro ele é tão jogado e tão sem crédito por uma turma de até cristãos, podemos dizer, pelo fato de entender que o crente em Deus não pode passar por aflição, não pode ter doenças, não pode ter percas, pois se estiver, está ele em pecado. Quem nunca ouviu isso? Jó não apenas viveu no tempo patriarcal, mas ele principalmente viveu a vida patriarcal. Isso se entende pelo fato da quantidade de filhos que ele tinha, e também pela quantidade de animais que ele tinha: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas. E a história acontece em uma terra distante, na terra de Uz, distante de Israel, que ficava sitiada em Damasco, na região da Palestina. Jó é personagem principal, ele não é israelita. O autor, que é anônimo, define a história em algum período específico da história antiga. E tudo isso parece ser intencional do autor, irmãos, porque é como se o autor não quisesse que nós viéssemos estar distraídos com questões históricas, para nós nos concentrarmos nas questões da vida de Jó e seus sofrimentos. Pelas tradições hebreias, alguns dizem que Jó tinha seus 70 anos quando tudo começou a acontecer, quando Jó se torna um ponto de conversa no céu. Irmãos, imagina que está tudo caminhando bem na sua vida e você se torna um ponto de conversa no céu. Só que essa conversa não é entre Deus e os seus anjos, é entre Deus e Satanás. E o capítulo 1 vai dizer essa reunião que vai acontecer, aonde os filhos, que é os anjos, Satanás aparece e Deus, escuta, é Deus que vai provocar a conversa com Satanás. Deus vai provocar e pergunta: de onde você vem?
E aí, como eu falei pela manhã, Satanás responde como muitos pregadores aí fazem, de ficar andando e perambulando por aí, sem igreja, procurando uma brecha. Satanás é um tipo de turista. Satanás significa acusador. E agora estamos diante de um tribunal. Imagina agora um tribunal sendo formado no céu, aonde esse tribunal, Satanás é o promotor, o acusador, e Deus é o juiz, e Jó é o cara em questão. E aí Deus começa a dar o currículo de Jó para Satanás. Viste meu servo Jó, homem íntegro. Íntegro é o que? Íntegro é aquilo que você faz com a porta do quarto trancada quando ninguém está te vendo. Reto é aquilo que você faz em público e todos estão te vendo. Temente a Deus, princípio de sabedoria, e que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido: esse aí eu não conheço ainda não, viu Deus? Esse aí eu não conheço não, porque eu ando muito ocupado andando, mas quem sabe um dia eu vou dar uma olhada nele. Satanás desafia então a política de Deus, de recompensa às pessoas justas, e respondeu assim: claro, tudo que isso que o Senhor falou dele, ele só é tudo isso porque o Senhor tem abençoado ele, o Senhor tem protegido ele, é por isso que ele não blasfema. E a única coisa que faz Jó lhe obedecer é porque o Senhor dá a ele. Então faça o seguinte: deixa ele sofrer, que vamos ver até onde ele vai, porque desse jeito aí qualquer um te adora. Tu tens abençoado esse homem, onde ele coloca a mão vira dinheiro. E Satanás ensina duas coisas aqui, irmãos, bem claras a nós. Duas coisas que ele vê, o crente. Primeira coisa, ele mostra que, na visão do crente, ele mostra que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Ele mostra então que ninguém adora a Deus por quem ele é, mas por aquilo que ele pode dar. É isso que ele está jogando em questão contra Deus lá. Ele insinua então que as pessoas estão se aproximando de Deus por causa das coisas que Deus dá e não por causa do caráter de Deus. Ele mostra então que Jó adora a Deus por causa do lucro. Então, se Deus tira tudo que ele mesmo deu, Jó blasfema e para de adorá-lo. E a grande pergunta é: e o que o homem tem? Bens, família. E Satanás diz: toca em tudo e você verás. Deus então permite ele ir, então vá. Mas entenda uma coisa, Satanás, você vai, mas não vai tocar na vida dele. Então Satanás só toca onde Deus permite. Nas frases de Lutero, ele toca em tudo menos na sua vida. E nas frases de Lutero agora dizendo: Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Amém por isso, amém? Porque até o diabo é de Deus. Deus governa sobre ele. Tudo que Satanás faz, ele faz debaixo da autoridade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus manda no céu, manda na terra e manda no inferno também. Então ele manda os anjos e manda nos demônios. E Satanás vai usar 3 elementos para destruir a vida de Jó. Primeiro, os sabeus no versículo 15, o fogo no versículo 16 e os caldeus no versículo 17. E tudo isso em um dia. E tudo isso, a vida de Jó em um dia vai virar em colapso. Jó perde os animais, perde os servos, os filhos e tudo isso em um dia. E cá para nós, a gente blasfema a Deus por bem muito pouco. Sim ou não? A gente blasfema contra Deus por muito mais pouco. E uma coisa interessante aqui, irmãos, por que Satanás começou pelos animais? Havia uma variedade de coisas para ele tocar. Por que ele toca no rebanho? No entanto, a primeira coisa que Satanás tirou de Jó foram os bois. Mas por quê? Porque era justamente os bois que eram oferecidos como sacrifícios em adoração e holocaustos a Deus, principalmente quando sacrificava pelos pecados do seu filho. Então era o que Satanás está fazendo? Uma tentativa clara dele de começar destruindo Jó, calando a sua adoração. Aí no versículo 20, Jó diz assim: Jó se levantou depois que tudo aconteceu, e rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E fez o quê? Depois de tudo que aconteceu, Jó
adorou. Porque Jó entendia que a adoração não está logado àquilo que ele tem ou ofereço, mas está principalmente aquilo que eu sou e aquilo que faço. A adoração de Jó não foi calada por aquilo que ele perdeu, porque ele entendia o quê? Que ele não dependia dessas coisas para ser adorador. Ele era adorador independente dessas coisas, ele era adorador por quem ele é, essência. Mas Jó, quanto a isso, responde diferente. No versículo 21 ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou. O que Jó está dizendo aqui? Eu não trouxe nada para esse mundo e não levarei nada dele. Portanto, aquilo que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Então aqui Jó está provando para Satanás que ele ama a Deus mais do que os seus bens, e que serve a Deus não por aquilo que ele pode dar, ele serve a Deus por aquilo e por quem ele é. Amém? Você está aqui? E prova para Satanás que ele ama a Deus mais do que a sua família. Nenhuma das percas fez Jó blasfemar contra Deus. Mas a pergunta que fica para nós é: por que Deus fez isso? Entendemos talvez que a resposta tinha que estar aqui. Por que Deus não permite que as pessoas sofram? Por que Deus permite que as pessoas sofram? As pessoas boas. Mas o livro ainda não vai responder essa pergunta. Mas a pergunta que vem à nossa cabeça também é: será que Deus é justo? Será que Deus está governando o mundo nos moldes da justiça? Capítulo 2. Mais uma vez, a imagem sai da terra e se transporta agora para o céu. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles perante o Senhor. E o Senhor respondeu para ele de novo, perguntou para ele: onde vens? A ele: não mudei a rotina e nem minha agenda. Estou fazendo o que sempre fiz, só procurando uma brecha. De novo Deus apresenta o currículo de Jó. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? O que Deus está apresentando para Satanás aqui de novo? Por quê? Deus está mostrando para Satanás, assim como um pai orgulhoso fica do seu filho: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, reto, que se desvia do mal. Deus fala de novo para Satanás. De novo Deus dá: está vendo Jó? Está vendo Jó? Ele provou que me adora porque eu sou. Disse Satanás: beleza, pele por pele, disse ele. Pele por pele, versículo 4. Porque tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E sente, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Satanás está dizendo: ninguém ama a Deus do que a si mesmo. Deus diz mais uma vez: pode tocar em tudo, de menos na sua vida, porque o diabo só vai até onde Deus deixa. E nós conhecemos a história, mas quero lhe chamar a atenção aqui, bem rápido aqui. Jó foi um homem que viveu em circunstâncias anormais, circunstâncias que nos dão uma fonte de visão antropológica, olhando para nós, muito profunda acerca daquilo que Deus espera de nós. Quando as nossas circunstâncias não são aquelas que nós estamos esperando ou estamos preparados para elas. Jó era rico, famoso e honrado. Ele não era famoso porque ele era conhecido, ele era famoso simplesmente porque ele era respeitado. Ele é tão respeitado que os velhos se levantavam quando ele chegava para recebê-lo. Em Jó vemos ele perdendo tudo: seus tesouros, servos, filhos, e as circunstâncias de Jó mudando. E o que nós vemos em Jó capítulo 1, isso tudo acontece de forma soberana, porque Deus muda as circunstâncias de Jó, e Deus muda sentado no trono mesmo. Tudo está mudado. E lemos Jó 1, que ele louva a Deus, não blasfema, não nega, ele continua fiel. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No entanto, nós novamente vemos um conselho celeste. E o que vemos no texto lido é que o autor, o escritor, ele transporta de novo essa conversa para o céu. E pela segunda vez Deus passa o currículo de Jó para Satanás. E a integridade de Jó foi um argumento no mundo espiritual, irmãos.
O argumento de Jó foi, ou melhor dizendo, o argumento de Deus foi sobre Jó no mundo espiritual. E tem uma coisa aqui, que quando Deus deixa Satanás lhe tocar, vemos Deus humilhando Satanás, de fato a sua pretensa, mostrando a sua soberania sobre Satanás e o mundo. Deus o limitando e lembrando a ele que o que ele faz é debaixo do seu governo. Deus quis dizer para Satanás que ele foi incapaz. Quando Deus está dando o currículo de Jó primeiro, segundo, no capítulo 2, Deus está mostrando para Deus está mostrando para Satanás: Satanás, deixa eu te falar para você uma coisa, você foi incapaz de tirar a fé de Jó. A gente às vezes é meio nervoso, irmãos, porque nós já vimos pessoas falando assim, ou até mesmo você já disse: não fala no nome do diabo que chama, não pensa no diabo que ele aparece, não fala esse nome dentro de casa. Fato. Só que muitas das vezes nós pensamos isso para o lado do medo, nós somos amedrontados pelas forças das trevas. Mas escuta, mas olha uma coisa aqui que eu quero te dizer. No céu, sabe o que está acontecendo? Nos céus Deus está esfregando Jó na cara do diabo. Vou repetir: enquanto você pode estar aqui na terra com medo, Deus pode estar esfregando você na cara do diabo. Você não está aqui não, né? Você não chegou aqui ainda não, né? Se você quer o pentecostal, me ajuda então, né? Deus diz: o meu servo Jó continua firme e fiel. Disse Deus, e você tocou nas circunstâncias de Jó sem motivos. Jó está passando por tudo, sofrendo os piores sofrimentos anormais. E Deus diz: é aquele sofrimento que veio sobre Jó, era sem motivo. Irmãos, e sabemos ter sofrimentos, mas muitas das vezes sofrimentos que nós mesmos fazemos para a nossa vida. O relacionamento que não deu certo, que você mesmo arrumou com suas próprias mãos, é culpa sua. Se você quis ficar na prática do pecado, veio sofrimento, culpa sua. Se a pessoa começa a beber e hoje ela não consegue parar, quem fez ela começar um dia? Ela mesma. E infelizmente Jó não pode ler o livro de Jó. Jó não sabe o que está acontecendo. Jó não sabe que ele é motivo de conversa nos céus. E Jó só conseguia olhar para o sofrimento diante onde ele estava, assentado na própria dor, naquele montouro de cinzas em que ele estava. Jó não conseguia ouvir o que Deus disse, que ele sofria sem motivo. Jó não sabe disso. Você já parou para perguntar a Deus por que essas circunstâncias vocês estão passando? Que circunstâncias são essas? Você já perguntou para Deus por que às vezes dói tanto? Qual que é o motivo de você ter perdido bens, amigos, até mesmo familiares, pessoas tão queridas, empregos? Você já perguntou para Deus o porquê desses sentimentos esquisitos que muitas das vezes vem te acompanhando, que a terapia ou psicólogo, remédios não resolve, só controla, mas não manda embora? Porque pior do que sofrer é sofrer sem explicação, irmãos. Sim ou não? E o silêncio de Deus grita mais alto aos nossos ouvidos que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Jó está sendo golpeado por todos os lados. Ele foi golpeado nas 5 áreas da sua vida. Financeira, foi a falência. Na saúde, teve a doença. O casamento, na hora que a mulher precisava mais ajudar ele, ela disse para ele: morre logo. Os filhos, e não é natural os pais enterrarem os seus filhos. E as amizades, aqueles que vieram para consolar, sarar dor, aplicar, eles vêm trazer um vinagre de críticas. Ele faz Bildade e Zofar, vem com os conselhos de sabedoria sobre o sofrimento e a condição do homem. E a ideia dele é a ideia de muitos pastores aí fora, que se você é bom, você não pode sofrer. Se você é bom, você não pode passar por luta. Se você é bom, você não pode ter problemas. Você não pode ter essa doença. Você só está passando por tudo isso porque você é mau. Você não merece isso. Você merece desastre e castigo. É o que é pregado aí fora.
Mas é isso que eles vêm trazendo, e nós estamos vendo um homem íntegro, reto, sofrendo. Jó não tem mais nada para perder, só tem uma direção para se olhar, e ele olha para o alto, aonde Deus está. Jó nunca soube, nem seus amigos, por isso todos se esforçaram para explicar o sofrimento a partir da perspectiva da ignorância, até que no fim Jó apoiou-se unicamente em sua fé e na bondade de Deus e na esperança da redenção. Irmãos, o fato de Deus ter defendido a confiança de seu servo é a mensagem dominante do livro aqui. E sabe o que a gente sabe do lado de cá? É o que a gente precisa saber. O que? É que Deus sabe. Deus sabe. A gente não sabe, mas a gente sabe que o Senhor tem motivos para isso. Jó sofre porque há um plano de Deus do mundo espiritual que não está acessível a ele, nem a mim e nem a você. Só o que sabemos é porque, e na verdade é que muitos de nossos sofrimentos sem motivo. Então é estranho, mas são as declarações do próprio Deus aqui. E às vezes sofremos por motivo, como disse acima, perdeu um relacionamento que não deu certo. Se você não souber administrar bem a sua empresa ou a sua vida financeira, vai falir, e você não tem ninguém para culpar, senão o diabo, você vai culpar ele. Só que a culpa do seu sofrimento é você. Mas quando um vírus como esse que teve aí em 2020 veio, toca as pessoas que se trancaram em casa, estavam se cuidando, e mesmo assim elas são infectadas. E quando a economia da empresa que você tanto cuidou, a economia em sua volta começa a desmanchar, e quando a pessoa que fez o tratamento direitinho da doença, a doença piora, ela volta tudo de novo. Por que, Deus? E a resposta de muitos dos nossos sofrimentos é que não tem porquê. Um caso que eu vou te contar que agora aconteceu, de fato verídico. A mãe saiu para ir trabalhar, ela saiu para algum lugar e deixou o filho com a avó. E a avó está olhando a criança, mas uma hora a avó, um momento, você sabe como é que é criança, um momento que ela deixou de olhar para a criança não estava lá. E quando ela sai correndo procurando a criança estava onde? Boiando no lago perto de casa. Morreu. E a pergunta que não quer que a gente fique, meu Deus, por que isso aconteceu, Deus? E a resposta, irmãos, para isso é que eu não sei. A mãe chega procurando o filho, ela pega o filho em seus braços e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque isso tem resposta que até mesmo nós como pastores não sabemos como dar. É fácil perguntar o porquê, mas é difícil obter a resposta certa, meu irmão. Não há nada de errado em perguntar, desde que não pensemos que Deus deve nos dar uma resposta. Deus, por que está acontecendo isso? Por que as coisas não andam, Deus? Por que está acontecendo isso? Estou firme na tua presença, está tudo certo na minha vida. O que está acontecendo? E se eu pudesse responder, eu falo, eu não sei. Mas o que importa é que Deus sabe. E até mesmo Jesus perguntou para Deus: Deus meu, por que me abandonaste? As pessoas morreram sem motivos. Eu não sei por que a criança morreu. Porque se Deus nos explicasse o motivo das coisas acontecerem, irmão, será que isso aliviava a nossa dor ou sararia o nosso coração? Escuta, vivemos de promessas e não de explicações, de modo que não devemos gastar muito tempo perguntando a Deus por quê. Quando não há uma explicação racional, nem mesmo teológica para a dor ou sofrimento, é você confiar em Deus.
E o que eu posso te dizer nessa noite aqui, talvez vários questionamentos, perguntas aí dentro, e Deus está te dizendo nessa noite: eu sei. E a única coisa que eu sei é que Deus sabe. E se Deus sabe, isso deve bastar, isso deve nos dar segurança. Se o motorista, irmão, sabe o caminho, eu não preocupo assentado no banco de passageiro. Deus sabe. Ele tem as rédeas da história na mão, da minha e da sua vida. Ele tem o controle de tudo. Então Ele sabe o que está fazendo. Então eu não sei porque você passou tudo que você passou por esses tempos todos. Eu não sei qual que é o sofrimento que tem te acompanhado já há vários dias, vários anos aí. Só que eu e você tínhamos que parar de ficar procurando motivo para tanta dor e sofrimento. Por mais que esse lado aqui da eternidade pareça sem motivos, eu sei que do outro lado da eternidade há um Deus que sabe de todas as coisas, irmãos. E talvez um dia Ele nos explique, ou talvez não. Talvez chegamos um dia diante dEle no último dia, e Ele chegue, e Ele seja toda a resposta que a gente precisa. E aí nós podemos perguntar a Deus: por que daquela doença? Deus, por que o câncer? Deus, por que a depressão? Só que quando a gente chegar lá, irmãos, os porquês vai desmoronar, porque nós olharemos para aquele que é a única resposta que nós precisamos. Aleluias. Continuando, Satanás então tocou nas circunstâncias de Jó, mas ele continuou fiel. Satanás é orgulhoso, não pede desculpa e não volta para trás. Tem muita gente assim na igreja, né, irmãos? Com o espírito de Satanás, em casa, com a família, orgulhoso, não pede desculpa, não volta atrás. Satanás então dobra a aposta. Pele por pele, ele está sendo fiel porque tirou as coisinhas em volta dele. Mas quem é que vai abandonar a Deus porque perdeu algumas coisas, né? Eu e você. O problema é que tem pessoas como eu e você que faz isso, abandona a Deus porque algumas coisinhas perdemos. Vários de nós abandonaríamos Deus. Jó não abandonou. E Deus mais uma vez permite Satanás agora tocar no corpo de Jó sem motivo. E os ateus olham para essa história, irmãos, porque Satanás toca no corpo de Jó maltratando. E os ateus olham para essa história e dizem assim que, até mesmo descrente, diz que Deus está torturando um homem inocente. E sabe qual que é a defesa cristã para isso aqui? É que é verdade. Verdade. Deus está permitindo que Jó sofra sem motivos. Isso contraria tanto aquilo que a gente foi ensinado aí fora, né? Que é difícil de compreender. Deus permite o sofrimento no seu servo mais fiel, justamente para que esse servo fiel consiga ter um tipo de perseverança que comunica algo para nós hoje. Tipologicamente, apontando para Cristo, no livro de Jó, ao lermos a paciência de Jó em circunstâncias tão terríveis, nós somos motivados a exercer paciência, um fruto do Espírito. Jó foi um paradigma do que Jesus seria mais à frente. Um Deus que tortura o seu filho, como diz Isaías. Um Deus que agradou moer Jesus na cruz. Um Deus que tortura o seu filho, o único filho, perfeito, para que ele seja o paradigma da nossa salvação. Onde o Filho de Deus recebe os nossos pecados, é morto, e muito pelo próprio Deus usa isso como instrumento para a nossa salvação. Isso muda o jeito e é aquilo que Deus está construindo na história. É para nos mostrar que nós não somos um umbigo no universo. Não somos o motivo e o plano máximo da atuação de Deus no mundo. Deus não poupou o seu filho de dores e o sofrimento dessa vida, tampouco nos poupará das dores e os sofrimentos desta vida. A gente acha que Deus está olhando para nós com um olhar apaixonado.
mostrando que Ele quer nos proteger de toda e qualquer dor. Quando na verdade vemos Deus nos colocando em dores inimagináveis, que desse lado da eternidade aqui, por simplesmente demonstrar sua glória e cumprir os seus planos, a gente não conhece nem sabe. Os homens aí fora vão tentar te conhecer, até mesmo crentes de outras denominações, ou podemos dizer até seitas, podemos dizer assim, vai tentar te convencer que o máximo que você deve ter nessa vida é felicidade, é alegria. O que importa é você ser feliz, buscando satisfação física, que é bom para você, que quando você vem para Cristo, você vai ser feliz. Você conta, eu conto. Então agora Jesus é um parque de diversão, que você vai para a fé, que a sua depressão vai acabar, sendo que tem homens e mulheres cristãos que passam por depressão, que o seu casamento difícil vai se resolver, sendo que os casamentos dos cristãos são os mais conturbados. Sendo assim, você encontra a salvação. Não é isso que Jesus nos apresenta, irmãos? É isso que o Evangelho nos apresenta? É? Então o que eles estão contando aí fora é mentira, né? Você vai vir para a fé às vezes, e vai ser difícil mesmo. Você vai vir para a fé e às vezes vai ser tortura mesmo. Você vai vir para a fé e às vezes vai ser perseguido pelos próprios da sua casa. Você vai vir para a fé e às vezes você pode ficar triste. Que isso, Edgar? Por quê? Porque você passou toda essa vida que eu acabei de dizer aqui, anestesiando o seu coração com essas coisas que satisfaziam o seu eu, a sua carne: mulher, homem, comida, sexo, homens, drogas, dinheiro. E agora, pelo espelho da palavra de Deus, você se vê agora aquilo que você foi e quem você está se tornando hoje. Se você quer uma religião, procura alguma coisa que tenha de autoajuda, como é pregado aí. Mas se você quer salvação, aí a gente começa a falar. Claro que a fé vai resolver algumas coisas sim, para nós. Claro que ela vai nos dar uma felicidade que suplanta todo o entendimento. Mas escuta uma coisa aqui que eu aprendo com Jó. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós não vemos Jó feliz, nós vemos Jó perseverante. O que Deus quer nos fazer, irmãos, é fiel. Deus quer nos fazer fiel. Que você chegue lá, faltando um olho, faltando um braço, mas que você chegue. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes Deus vai tirar de nós alguma circunstância de alegria para nos dar as coisas muito melhores, muito maiores e mais valiosas, coisas que ainda não vemos desse lado aqui da eternidade, mas sei que vai manifestar eternamente na glória de Cristo que se dará em nós. Se você vem para a fé quando as coisas ficam difíceis, se você vem para a fé e quando as coisas ficam difíceis você vai embora, você não entendeu que está adorando um Deus que foi morto, que é o Salvador, que não veio para ser um conquistador civil e nem tampouco para distribuir prazeres. É alguém com circunstâncias difíceis que nos coloca a circunstância para que nele apenas encontremos delícias perpetuamente, prazer nele. Então Deus nos mostra através de Jó que Ele não está aqui para fazer nem eu e nem você se sentir bem. Eu estou indo aqui do capítulo 2 até o capítulo 37. Daqui a pouco a gente chega no capítulo 38. Deus coloca o seu filho como centro principal e nos coloca como parte da história dele. Então a história da salvação não é a nossa história. A história da cruz
e da glorificação. A obra da cruz é sobre um Deus que está disposto, escuta, a obra da cruz é sobre um Deus que está disposto a nos fazer sofrer, para que nós encontremos do outro lado da eternidade a verdadeira alegria. Não está aqui e não está depois desse sofrimento, não está na sua vida financeira, não está quando você se casar. A sua verdadeira alegria não está em nada dessa vida. A alegria que está do outro lado, porque aqui ainda estamos vivendo por enquanto. Deus impede então a parte, a ação total de Satanás na vida de Jó. Deus deixa Satanás fazer em parte. Quando a gente viu aí o tempo da pandemia, nós vimos que alguns morreram, muitos morreram, mas alguns não morreram. Você está aqui, amém? Você está aqui. Uns pegaram Covid, outros não. Uns tiveram câncer, outros não. Mas estão vivendo hoje. Deus permitiu que Satanás tocasse em nós. Deus permite que Satanás toque em nós com limitação. Alguns pegaram Covid, e a outros Deus permitiu que morresse. Deus permitiu que o diabo tocasse ou não na sua vida, e você viveu em segurança. Talvez você pode me dizer, talvez você não pegou, talvez a sua vida financeira e a sua empresa só melhorou. Veja, a gente passa por tanto sofrimento, e o sofrimento tem a capacidade de tomar toda a nossa atenção. Talvez você pegou, talvez você perdeu dinheiro, mas veja quantas áreas da sua vida continuaram intactas, protegidas pelo Senhor. Você esquece disso, né? A gente esquece disso. Talvez tocou na sua saúde, mas seu casamento continua intacto. Talvez levou seu dinheiro, mas a sua saúde está intacta. Deus ainda limita a atuação do diabo sobre nós, irmãos. É difícil de aceitar isso, mas é uma verdade. Deus não toca diretamente em Jó, Deus libera Satanás para tocar em Jó. Deus opera em nós do mal que Satanás tenta operar em nós, só que ele não consegue, porque somos mais que vencedores. Mas escuta, será que somos mais que vencedores porque vamos ganhar todas as bênçãos do mundo? Ou porque vamos passar e não vamos fazer uma entrevista de emprego e não vamos passar nela? Quando Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, é na onde? É na fome, é na doença, é na espada, é no perigo, é sendo entregue à morte todos os dias. Somos vencedores em meio ao sofrimento, e Deus usa esse sofrimento para nos fazer mais parecido com Jesus. Somos pessoas que somos beneficiados pela dor e sofrimento, irmãos. O inimigo se levanta e tenta nos mastigar todos os dias, só que os dentes dele, em vez de nos ferir, só conseguem prejudicar a nossa carne. E aí Jó, no versículo 7, se vê cheio de chagas, e agora ele está sentado em cinza, com caco de telha, coçando, raspando-a. Saía pulse da sua pele, dando bolhas, e ainda coçava demais. E Jó começa a se coçar para aliviar a sua dor e coceira. E aí tem gente hoje em dia que anda com os adesivos no carro, né? Foi Deus que me deu. Jó só pôde escrever no caco de telha: foi Deus que me deu. Jó não tinha mais nada que fazia se orgulhar da bênção de Deus, pois agora ele só tinha fé no caco de telha. A esperança e a certeza que Deus estava com ele e o caco. Jó perdeu tudo, que não tem mais filho, que está doente, agarrado ao caco, e era o que dava alívio a ele naquele momento. E nem a esposa cooperou, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Talvez você já se perguntou, se não fez, você pode fazer. Primeiro, aonde você pode escrever: foi Deus que me deu? Na sua crise? Em qual sofrimento? Em qual dor que você está passando? Ou luto? Será que você pode escrever: foi Deus que me deu? Porque escrever quando está tudo bem é muito fácil, foi Deus que me deu. Mas o sofrimento Deus permite na nossa vida. E será que nós podemos dizer: foi Deus que me deu? A gente pressiona para ser mais do que vencedor. Talvez seria algo mais legal, né? Porque nós fomos ensinados que ser mais que vencedor é uma celebração. Mas Deus nos dá coisas que o mundo não vai entender, irmãos, nunca com algo que vem de Deus, o sofrimento. O que a mulher de Jó está dizendo para ele? Em vez de se manter justo e íntegro, ela está dizendo para ele: abandona esse Deus seu e morre, meu filho. Por que você ainda está justo e íntegro publicamente? Talvez as pessoas estão dizendo para você, diante do seu sofrimento, da situação que você está: por que você continua firme? Por que ainda você continua fiel? Por que você continua indo na igreja? Vai dar dinheiro para o pastor. Se fosse para dar dinheiro para o pastor, irmão, nem aqui eu estava. Tá bom, viu? Entenda, as pessoas vêm em cima da gente quando a gente está passando por esses momentos mais difíceis. Dizer para nós: abandona, larga, deixa de ser bobo, olha a sua família, olha seu filho, chuta o balde, entrega tudo, sai andando. Para que continuar firme? Para que continuar fiel? Se tudo está dando errado, o que você tem somente é um caco de telha. Somos ensinados que só vale ser crente quando as coisas estão dando certo. Então para que permanecer? Eis-me aqui, Jesus. Essa aí vai ficar guardada, hein? A gente olha para Deus parecendo que Deus nos deve alguma coisa, irmãos. A gente começa a orar para Deus assim: eu não passei no Enem, eu não tirei a carteira, ou seja, coisa boa, né? Nossa, Deus, você viu, né? Eu não caí com meu namorado, eu não caí com a minha namorada, eu sou fiel, eu dizimei, eu sou dizimista, eu consegui um emprego, sou fiel no meu trabalho. E aí a gente fala assim: e aí, Deus, cadê? Eu mereço ser abençoado, eu não mereço esse sofrimento todo. A gente parece que entende que se a gente for fiel, a gente vai receber algo assim. Deus tem que nos dar alguma coisa. E infelizmente para nós que não encontramos isso é o Evangelho. É sobre perder para ganhar. É sobre dar para receber. É sobre dar outra face. É sobre caminhar mais uma milha. Deus abençoa a nossa fidelidade, irmão, mas não aqui. Porque Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que a gente encontra aqui é o homem mais justo da terra, torturado pelo Deus vivo. Jó ouve da sua esposa, e a sua esposa parece aliada do diabo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você já se perguntou por que Satanás matou todos os parentes de Jó, mas não matou sua esposa? Vou te falar agora. Aparentemente uma esposa te tratando mal é uma provação maior do que uma esposa morta. Sabia? A mulher, ela tem poder para levantar o homem, mas também ela tem poder para derrubar o homem. Então eu vou repetir: por que Satanás não matou sua esposa? Porque aparentemente uma esposa te tratando mal é uma provação maior do que uma esposa morta. As casadas e as futuras casadas. E
vão se casar. Jó precisa se manter fiel, até quando tiver alguém em volta dizendo que não, que às vezes o inimigo vai ser os da própria casa, como foi a esposa. A gente escuta isso tudo, e aí ele vem dizendo: cadê teu Deus? Cadê seu Deus? E a certeza que nós devemos ter é que Deus está no centro do universo, sustentando e nos assistindo pelo poder da sua voz e trabalhando. E Ele continua ativo, controlando o mundo com o seu poder. E na terra nós temos uma mulher zombando que não vale mais ser fiel. E no céu Deus está esfregando Jó na cara do cão, dizendo: viste o meu servo Jó? Enquanto talvez tem pessoas dizendo para você largar, talvez Deus está com o seu nome lá no céu dizendo: viste, o meu servo é minha serva. Enquanto na terra os homens estão zombando da fé de Jó, no céu Deus está certificando e testemunhando da vida de Jó. Nós até não vemos Deus nos aprovando, mas nós podemos crer, irmãos. O que importa é que no último dia chegaremos lá, e o Deus que sofreu vai olhar para Deus Pai e vai dizer: aí ó, esse é meu. Olha esse aí ó, tá vendo ele? Sofreu, mas sofreu comigo. Passou tudo que tinha que passar, mas passou comigo. O que importa, irmãos, é que Satanás será humilhado mais uma vez pela fé que Deus operou em nós. Então quando nós exercemos a fé, irmãos, diante do meio do sofrimento, Satanás está sendo humilhado pela fé que Deus está gerando em nós. Mesmo que as pessoas estão aqui dizendo para largar, Deus está no céu nos chamando de filho. Então o segredo é continuar crendo firme, mesmo não entendendo. O bem e o mal vem das mãos de um Deus soberano. Como assim? Jó diz para a mulher: dona, deixa eu te falar para você uma coisa. Se o bem de Deus nós aceitamos, por que o mal nós não podemos aceitar? Se a gente aceita o bem, por que não aceitar o mal? Se nós louvamos a Deus quando Ele nos deu saúde, então por que não louvar a Ele na doença? Se você louvar a Deus quando tinha recurso, por que deixar de louvar agora que não tem? Jó estava convicto que o mal veio das mãos de Deus, e esse mal aqui não é o mal moral, o pecado, mas é o mal das circunstâncias que vem. Jó não tinha discurso de vítima, que não pode passar por isso, que ele é fiel, que ele é aqui. Ele não tinha muito esse discurso. Jó diz: você estaria disposto a adorar a Deus quando as coisas ficarem difíceis? Porque se você rejeita quando elas estão mal, o que você está adorando de verdade? Quem tem sido o seu Deus? A alegria, o dinheiro, pessoas, quem? Porque o seu Deus pode estar sobre tudo isso, ou Ele está sobre isso. Se nós temos a fé nas circunstâncias quando tudo vai bem, então nós temos fé só nas coisas boas. Se nós temos fé que Ele nos dá coisas boas e rejeitamos as outras, logo então nós não louvamos a Deus. A nossa fé tem que ser no Deus imutável, pois Deus é o mesmo Deus antes da luta, antes da morte, e antes da doença, e antes da crise. E Jó não pecou com a sua boca, diz a Bíblia, porque não era sobre as circunstâncias, porque Jó entendia que temos um Deus acima das circunstâncias para mudar a nós. Pois nós temos as circunstâncias, mas ela não nos tem. Nós estamos sobre ela, porque temos uma fé que é sobre. Só que aí já é jovem, no decorrer do texto ele faz: Deus, por que o Senhor não me mata? Normal, eu e você. Por que eu estou sofrendo? Por que os meus filhos morreram? Sem explicação. Jó levantou aos céus 16 porquê e 34 queixas a Deus. E a resposta de Deus foi: nenhuma. Silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Entenda uma coisa, meu irmão: as coisas são diferentes, a forma que Deus vê. Pois às vezes a gente vê a UTI e a morte, mas Deus vê uma fé sendo renovada. A gente vê o sofrimento, Deus vê a transformação da alma recebendo uma dose de transformação.
de perseverança, esta voltando ainda mais forte, esta voltando ainda mais fiel. E aí, saúde. Deus aparece para Jó, dizendo para Jó que os seus amigos estão errados. E aí, Jó no final, antes de Deus aparecer, melhor dizendo, Jó vai gritar: eu sei que o meu Redentor vive. E seja quando a hora for, ele vai se levantar outra vez. E aí, ao fim do livro, Deus não aparece para explicar por que Jó sofreu, capítulo 38. Mas acontece algo. Deus rompe com o silêncio, mas não responde nenhuma resposta a Jó. Nenhuma dos 16 porquê, nenhuma das 34 queixas. Deus manda uma enxurrada de perguntas para Jó, 70 perguntas retóricas para ele. E aí, Deus começa: ô Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ô Jó, quem pôs as medidas e se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ô Jó, quem cerrou o mar com portas quando irrompeu a sua madre? Ô Jó, você sabe a largura da terra? Ô Jó, a chuva tem pai? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à gerada do céu? Ô Jó, você sabe tuas ordenanças do céu, pode estabelecer sua influência sobre a terra? Ô Jó, você quer governar no meu lugar? Deus só aparece, e ouvir Deus e ver Deus já foi suficiente para Jó. E aí Jó pôde falar depois disso tudo. Ele só tinha que se diminuir e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo isso que eu passei até aqui, eu sei que tudo isso que eu passei, todo este sofrimento, todas as minhas percas, até chegar aqui o Senhor se revelar a mim, eu sei que tudo isso faz parte dos teus planos sobre mim, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. E aí Jó pode dizer que ele pode dizer: quem é que é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Deus, eu falei daquilo que eu não entendia. Irmãos, não devemos interpretar equivocadamente esse último capítulo e concluir que toda aprovação terminará com todos os problemas solucionados, todas as mágoas perdoadas e todos vivendo felizes para sempre. Isso é só na Disney. Só que não é assim que acontece. Esse texto garante que não importa o que venha acontecer conosco, Deus sempre escreve o último capítulo, então não tem para que ter medo. Saber que Deus fará aquilo e tudo que Ele fará é certo, por mais dolorosa que seja a nossa situação. No fim, Deus provou para Satanás que a fé salvífica não pode ser destruída. Não importa quanta provação um santo de Deus sofra, ou quão incompreensível e merecida ela pareça, uma fé verdadeira não se perde. E é isso que nos dá esperança no livro de Jó. Justo, fiel. Só que ele não era tão justo quanto o Cristo que adoramos. Jó é comparado a Cristo. Cristo sofreu para nos salvar. Mesmo que viveu circunstâncias piores que nós, Jesus venceu as piores circunstâncias. Jó foi íntegro, mas Jesus foi fiel para que nós fôssemos aceitos pela fé. Pecamos, mas Deus em Cristo continua honrando o sacrifício na cruz. Se você olha para Jó e fica impactado pelo que ele fez e foi, há um Cristo que passou por piores que Jó e foi muito mais fiel do que ele.
E é nessa felicidade que nós colocamos nossa esperança. Então você precisa entender uma coisa, irmãos, que você não continua, você não está perseverando, você não só permanece, não é porque você é forte, porque a Bíblia fala que a gente é fraco. Mas escuta, você só está perseverando, você só continua forte, porque Cristo nos faz forte. Eu não vou prometer, irmãos, que vai melhorar talvez a situação da sua vida. Eu nem sei se vai melhorar nem a situação do mundo, e eu sei que não. Eu não sei o que reserva para nós depois. E se eu te dizer uma coisa, que 2022 só foi o aquecimento para 2023. Você aguenta? Eu não. Eu acho que não. O segredo é confiar naquele que cremos pela fé. É o que vai nos manter firmes e fiéis em circunstâncias que não são anormais. Eu não sei o que Deus nos reserva, irmãos. O que temos que entender é que não sabemos o que está acontecendo no céu agora e quais são os propósitos de Deus, mas temos que confiar nele. Por causa disso, a questão do sofrimento do cristão, ela está subordinada à questão da soberana vontade divina. Eu não sei por que sofremos, mas uma coisa eu sei, é que Deus sabe. E isso é o bastante, que nós somos abençoados por meio do sofrimento, queira você ou não. No fim de tudo, eu posso dizer que a maior bênção de Jó não foi a reaver sua riqueza, porque Deus restaurou tudo para ele. Não foi reaver a sua riqueza, nem construir a sua família num círculo de amigos, porque isso talvez nem vai acontecer para nós. Mas escuta, a maior bênção de Jó foi conhecer melhor a Deus. Ele diz: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. É para isso que serve o sofrimento na minha e na sua vida, meu irmão. É para forjar o nosso caráter e nos fazer conhecer mais ainda quem Deus é. Em todo o livro de Jó, então, vemos a paciência de Deus e a persistência do ser humano. E quando essas duas coisas agem de maneira solidária, o resultado é inequívoco. O ouro sai do fogo e a coroa da vida é entregue. Não importa o que acontece em nossa vida, sempre existe o seu depois. E o depois, Deus está. Ele escreve o último capítulo, e isso faça que todo o resto valha a pena. Portanto, seja paciente. Fica de pé no seu lugar. Louvor pode subir. Coloque a mão no seu coração nesse momento aí, meu. Agora é o nosso momento de ceia.